Caros irmãos, queridas irmãs, é com muita alegria que convido você, convido toda a sua família para hoje, sexta-feira, da 15ª semana do Tempo Comum, dia 21 de julho, para participarmos juntos da partilha da Palavra de Deus. Hoje iremos refletir o Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículo de 1 a 8. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus passou no meio de uma plantação num dia de sábado. Seus discípulos tinham fome e começaram a apanhar espigas para comer. Vendo isso, os fariseus disseram-lhe: Olha, os teus discípulos estão fazendo o que não é permitido fazer em dia de sábado. Jesus respondeu-lhe: Nunca lestes o que fez Davi, quando ele e seus companheiros sentiram fome, como entrou na casa de Deus, e todos comeram os pães das oferendas, que nem a ele, nem a seus companheiros era permitido comer, mas unicamente aos sacerdotes? Ou nunca lestes na lei, que em dia de sábado, no templo, os sacerdotes violam o sábado sem contrair culpa alguma? Ora, eu vos digo, está aqui quem é maior do que o templo. Se tivesse compreendido o que significa quero a misericórdia e não sacrifício, não tereis condenado os inocentes. De fato, o Filho do Homem é Senhor do sábado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caros irmãos, queridas irmãs, a nossa intimidade com Jesus nos coloca no coração do Pai. Pena que nem todos os nossos irmãos vivenciam a alegria do aconchego do coração do Pai, por estar assim submetido à radicalidade religiosa imposta por seus líderes, que ao contrário do líder maior, ao contrário de Jesus, passa para os seus fiéis a imagem de um Deus vingativo que está sempre à espreita, pronto para nos pegar em algum deslize. O medo do castigo, a observância exagerada de tantos preceitos, impede muitos irmãos de uma proximidade maior com Deus. Ao invés de conduzir as pessoas para o convívio do Pai, muitos líderes acabam criando barreiras, impedindo-as de vivenciar uma intimidade de filho com o Pai. Todo aquele que fica preso na observância exagerada de regras não consegue captar a mensagem principal de Jesus, que é o conviver a vivermos o amor. É um convite a vivenciarmos o amor do Pai, numa intimidade muito profunda com o Pai. Enquanto estamos presos em promenores, não enxergamos, amados irmãos e irmãs, a presença amorosa de Deus em nossa vida. Não podemos esquecer nunca de que somos filhos amados de Deus e que, como Pai amoroso, Ele só quer nos amar e não nos castigar. Vejamos que no Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, percebemos mais um conflito dos fariseus com Jesus, desta vez a respeito da observância do sábado. Embora conhecedores das Escrituras, os fariseus, na prática, estavam bem distante do amor propagado por Jesus, amor que gera vida. As autoridades religiosas daquela época impunham práticas religiosas ao povo, que, segundo eles, deveriam ser rigorosamente cumpridas, como jejum, ritos de purificação, observância do sábado e tantas outras regras que eles mesmos criavam e que, na verdade, tinham como pano de fundo cegar o povo diante dos seus direitos. Ficou bem claro que os fariseus queriam pegar Jesus num casuísmo legal, já que o fato dos discípulos estarem apanhando espiga de trigo para saciar sua fome não lhe poderia ser atribuído como roubo. Determinados a escandalizar Jesus, os fariseus procuraram outra forma de incriminá-lo, alegando que os discípulos estavam infringindo as leis que proibiam o trabalho em dia de sábado, desconsiderando a sua necessidade
de observância. Caros irmãos, queridas irmãs, criticado pelos fariseus em nome da Sagrada Escritura, Jesus responde às críticas usando a mesma Escritura. Por acaso nunca leste o que Davi e seus companheiros fizeram quando passaram necessidade e tiveram fome? Está lá em Marcos 2, 25. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, não é difícil perceber que, até nos dias de hoje, presenciamos situações semelhantes. Na realidade, o legalismo é instrumento de alienação e opressão, que tem como maior objetivo desviar a atenção do povo. Enquanto o povo está voltado para as observâncias de tantas leis, os donos do poder sentem-se livres para praticar suas ações ilícitas. Os homens impõem um jugo pesado, cheio de regras e limitações, mas para Deus o amor é a regra maior que pode ser vivenciado a todo dia e a qualquer hora. Muitas vezes, a desculpa do dia de sábado esconde uma má vontade para que não façamos o bem, por acomodação, por preguiça, por falta de interesse. Preferimos oferecer a Deus sacrifícios baratos, oferendas sem sentido, do que ocupar o nosso tempo sem dar atenção a quem necessita do pão da palavra de Deus. O alimento espiritual, ou mesmo de um simples ouvir para desabafar. Meus irmãos e minhas irmãs, Jesus Cristo veio nos mostrar que a misericórdia do Pai não se prende a fórmulas, conceitos ou regras humanas. Deus não age conforme os homens pensam e pregam. Ele deseja matar a fome do homem e não se importa de se oferecer como alimento para a nossa fome espiritual, não implicando o dia nem a hora, porque sonda o nosso coração e conhece os nossos desejos mais profundos. O Senhor não impõe condições para nos saciar, mas Ele precisa de nós, homens e mulheres, como instrumentos da sua misericórdia para revelar ao mundo que Ele é o Senhor também dos nossos sábados. Portanto, meus irmãos, queridas irmãs, você é muito ligado ou ligada às regras e preceitos? Quando você encontra alguém com fome, o que você faz? Você espera uma oportunidade melhor para ajudar as pessoas? Ou você o faz em qualquer circunstância? Reflita isso nesse dia de hoje, amados irmãos, queridas irmãs. E peçamos ao Pai que faça de cada um de nós misericordioso no trato com o nosso semelhante e nos livre de toda tendência ao legalismo sem piedade e que se coloca a serviço da morte. Assim seja. Amém. Desejo a você, meu irmão e minha irmã, uma santa e abençoada sexta-feira e que desça sobre todos nós a bênção desse Deus que é todo-poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquemos e permanecemos sempre nessa paz que vem de Cristo, que é o nosso Salvador, agora e sempre. Amém.